certo? Então, vamos começar aqui com dados, de acordo com os estudos feitos, que de 100% das pessoas que cometem suicídio, 96% dessas pessoas tinham transtornos mentais. Quero que vocês fixem isso bem na cabeça de vocês, tá bom? Durante a palestra, que 96% dessas pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno mental, certo? E o que me mais deixou chocada nesses tópicos foi o próximo tópico que tem aí, que todos os dias, cerca de 30 brasileiros, isso é em geral, homens e mulheres, cometem suicídio. E essa taxa, ela é maior do que pessoas que morrem com AIDS e pessoas que morrem com alguns tipos de câncer. Isso me deixou muito triste, porque enquanto alguns estão lutando para viver, outros estão tirando as suas vidas, né? E o suicídio, ele é a quarta principal causa de morte entre mulheres de 10 a 24 anos. Aí temos as causas, né? A primeira vem a ansiedade. Eu pergunto, quem não tem ansiedade, né? Até nesse momento da palestra a gente tem ansiedade, porém existe aquela ansiedade que ela é chamada de crise, onde você não tem o controle dela, certo? Então, quando você tem ansiedade, mas você não tem o controle dela, é onde está a doença em si. E o segundo vem a depressão, né? E muitas pessoas, às vezes, tentam reter isso, esses sentimentos negativos, sentimentos de trauma, né, de alguma coisa que aconteceu, tenta reter para si próprio. Esse é o significado de depressão. É o medo do que já aconteceu e possa acontecer de novo. E temos o borderline, né, que é o excesso, aquela sobrecarga, às vezes, do trabalho diário, de uma empresa, de casa, que muitas pessoas acham que não deve se cuidar em relação a baixa autoestima, pensamentos negativos, a bipolaridade também, né, a troca de emoções. Você vê a pessoa alegre, daqui a pouco ela está triste, está chorando. Também isso é uma causa. O abuso de drogas, pessoas dependentes, isso também é muito complicado. E muitas pessoas, às vezes, estão dependentes daquelas drogas, queriam se libertar, mas por ter a dependência fica difícil. Temos também o bullying, né, gente? Eu não sei se alguém aqui já sofreu bullying lá na infância, no tempo de escola, mas se isso não for tratado, pode levar para a vida toda esses pensamentos, esses traumas. Também temos a dificuldade financeira. Infelizmente, é um dos maiores causas em relação a todos que estão aqui. E muitas pessoas, às vezes, querem viver somente pelo dinheiro, né? E aí, quando chega o tempo das vacas magras, a pessoa não sabe lutar contra isso. Temos também a perda afetiva. Muitas pessoas vivem em famílias que, por eles ser de uma forma diferente, a parte afetiva delas, podem achar que não são amadas. Isso também é muito complicado. Temos também os conflitos familiares, né? Problema entre famílias e o isolamento social. Por isso que a timidez, tudo que tira a parte social, minha e sua, ela deve cair por terra. Porque no momento que você conversa com a pessoa, que você sorri com a pessoa, isso já muda, certo? Vamos lá. Aqui eu vou falar com vocês, próximo slide. Abel? Muito bem. Sobre as tentativas, gente, de suicídios. Aqui não vai falar das mortes, mas sim das tentativas. E durante os estudos que eu fiz, eu compreendi que mulheres, elas não tendem a tirar sua vida, mas elas tendem a fazer a tentativa disso. O primeiro caso que eu cito para vocês é quando a mulher termina com um namorado, né? Que fala assim, olha, se você for embora, eu vou me matar. E às vezes faz algumas tentativas em relação a isso. E tanto a tentativa como o suicídio, eles são considerados uma coisa só para os estudos, né? Porque foi um suicídio que não teve sucesso, mas que poderia ter levado à morte. Então, no período de 2010 a 2018, tivemos 338.569 tentativas de suicídio geral nesse período.
Só que nesse valor de 338.569, tivemos 228.704 tentativas somente de mulheres. Vocês veem que a taxa de mulher é muito maior que a de homens, porque os homens, eles já partem mesmo para a parte agressiva. Eles não são de tentar, eles são de agir mesmo. As mulheres não, elas tendem a ter as tentativas, né? Próximo slide. Aqui eu trouxe dados do Ministério da Saúde, que mulheres jovens que sofrem violência doméstica têm maior risco de tirar sua vida. No período de 2011 a 2015, mostrou que mulheres que tinham notificações prévias de violência doméstica apresentavam 30 vezes maior risco de morrerem por suicídio, quando comparado com as mulheres sem notificação prévia de violência. Aqui já é outro tema que tem que ser abordado entre a gente, né? Que é a violência doméstica, os abusos que existem, né? Porque temos que saber o limite disso, né? Até onde é uma forma de falar com você, até onde não é um abuso. Então seria outro tema para se estudar. Mas o que importa aqui é entender que a violência doméstica, ela pode levar mais vezes a mulher a cometer suicídio. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui uma introdução, né, triste do que é o suicídio, do que a quantidade de pessoas, né, no mundo e no nosso país que tentam e também tiram as suas vidas. E eu quero preparar vocês não só para cuidar de si próprios, mas também para ajudar outras pessoas que podem chegar até você precisando de uma ajuda. E às vezes não estão preparadas para auxiliar aquela pessoa, certo? E tudo isso vai ser à luz da palavra de Deus. Vamos lá. A primeira pergunta é: será que a Bíblia pode me ajudar quando estou tendo pensamentos suicidas? A resposta é sim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus que consola os desanimados. Lá em 2 Coríntios 7,6, diz assim que Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. A parte que eu friso aí é que Deus, porém, que consola os abatidos. Então, o Senhor, Ele nos consola. Ele nos consola nos momentos de aflições, que estamos abatidos, estamos tristes. Então, à luz da palavra, Deus, sim, Ele pode nos ajudar. O próximo, falar sobre os seus sentimentos. Lá em Provérbios 17, diz que o verdadeiro amigo, ele ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Então, em relação a falar dos seus sentimentos, quando você guarda para si a parte negativa, você tem mais chance de não conseguir suportar o que você está passando. Agora, quando você consegue desabafar para alguém que você conhece, você tem mais chance de esvaziar aquilo que você estava com vontade, que você desejou. E às vezes, quando você conversa com alguém, ele pode trazer outra situação que resolva o seu problema, outra solução do seu caso. Então, desabafar com um amigo é importante. E o próximo tópico que eu trago para vocês também é escrever o que você está passando. Então, não guarde para si nada negativo. Fale com alguém, escreva, mas não deixe isso virar uma doença dentro de você. Coisas negativas nunca vai se tornar coisas saudáveis, sim doentes. E o próximo é sobre ajuda médica, né? Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito preconceito em relação a uma pessoa ter depressão e ansiedade e você ouvir a pessoa só ser criticada, que ela não tem Deus, que ela está endemoniada. E não, uma ansiedade, uma depressão, ela começa pela nossa saúde fisiológica. Tudo isso começa pela nossa saúde mental. Então, o diabo, ele procura uma brecha, uma fragilidade nossa. Então, quando você não cuida dessa sua saúde mental, você está dando brecha para o diabo. Então, primeiro vem a nossa saúde física e mental. Então, se eu descubro, eu defendo, né, que eu tenho uma doença no meu coração, a quem eu procuro? Cardiologista, né, um especialista nisso.
Então, se eu sei que eu estou com algum problema mental, eu devo procurar um psiquiatra, um psicólogo, né, terapeutas, que eles são estudados, são preparados para estar me auxiliando. E aqui em Mateus 9,12, Jesus disse que não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, como eu falei para vocês, a ansiedade, a depressão, elas são causas de suicídio. Lá em Lucas 12, versos 6 e 7, diz que não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até um pássaro não é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, o seu valor, ela excede muito mais que um pássaro. Então, se Deus, ele cuida dos pássaros, imagine de nós, né? E também em Salmo 51, 17 diz que o coração quebrantado e esmagado, ó Deus, não rejeitarás. Então, Deus, ele se importa com você e com quem vai chegar até você precisando de uma ajuda. Amém?